Olá pessoal, caros amigos e amigas, hoje convido vocês para raciocinar comigo sobre a relação que existe entre alienação e ideologia. Raciocinando, nós verificaremos como uma ideologia pode alienar pessoas da capacidade racional. Para dar um enfoque particular para esse tema, que é muito geral, eu começo dizendo que a alienação da razão se revela quando, por exemplo, alguém diz que a pessoa, a personalidade individual, deixa de existir após a declaração da morte do corpo. Em outros programas, já demonstrei, e neste demonstrarei novamente, que essa é uma opinião vulgar, um acho irresponsável sobre assunto que, além de complexo, serve para alienar outras pessoas da própria identidade de ser. E se quem diz isso ainda se apresenta como sendo cientista ou filósofo, ele próprio já mostra alienação da própria identidade. E sabe por quê? Porque ninguém é aquilo que faz. Veja, a vaca faz mu, mas a vaca não é apenas uma coisa que muge, certo? É muito mais do que uma de suas características, essa de mugir, não é? É? Então, entretanto, o acho em questão se baseia em outra declaração que o sujeito faz, como assim: eu nunca vi ninguém voltar depois da morte do corpo. Veja só, de maneira absurda, ele, que sempre só viu o corpo, diz não rever personalidade que nunca viu. Então, se ao tentar autenticar seu acho comum, vulgar, com a sua profissão, revela, novamente, também a disposição de manter a mente própria e a alheia petrificadas, encarceradas numa crença alienante. É certo, porque cientista ou então pensador honesto faz pesquisas para ter ciência do universo de coisas que não são evidentes, que ele não conhece. É evidente. Para conhecer as coisas não evidentes e que ele não conhece, ele levanta hipóteses, suposições provisórias de que tais coisas existem ou não. São hipóteses. Apenas quem milita em favor de uma ideologia, sendo crente nela, faz afirmativas definitivas sobre aquilo que nunca pesquisou e que lacram, que fecham a mente e impedem a razão de investigar a imensidão dos fatos desconhecidos.
O cientista, ou então estudioso honesto, não é arrogante. Mesmo adotando o dogma de que no universo só existe matéria, sabe que matéria é só um conceito que serve de princípio teórico útil para a realização de pesquisas empíricas, visando um conhecimento mais profundo daquilo que se chama de matéria. Ele, o sujeito honesto, sabe, por exemplo, que a busca por ver a solidez material, por exemplo, já foi já se perdeu faz tempo. No exame das partículas energéticas ou ondulatórias da física quântica. Ele, o cientista ou estudioso honesto, sabe, portanto, que todo saber científico ou filosófico sobre o que os sentidos comuns revelam sempre pode ser reformulado em razão de novas descobertas e novos conhecimentos. Todavia, apesar de haver pesquisadores honestos, proliferam muitos equívocos e mentiras sobre as relações entre o corpo e o psiquismo, por causa de uma servidão a ditames ideológicos do pragmatismo materialista. E isso porque há interesses de dominação política disseminados na cultura e visando alienação da razão. Legal, né? Então, grande parte da alienação, portanto, decorre do condicionamento social que mantém pessoas adultas apegadas a recursos arcaicos que foram práticos e úteis na irracionalidade. Daí, porque o adulto, crente em opiniões e achos, diz também, por exemplo, que o homem é um ser racional. Essa sua afirmação, porém, só seria racional se ele não estivesse obedecendo a uma ordem ideológica embutida nas opiniões e achos que ouviu de outros e que o impediu do trabalho de raciocinar sobre o que diz. Em outras palavras, se ele não investigou racionalmente o que diz, só pode estar repetindo isso de outros, como um irracional papagaio amestrado. Concorda? Nós, eu e você, queremos raciocinar e não apenas repetir sem exame as ideias dominantes na cultura. Afinal, na história dos povos de todos os tempos, essas ideias serviram e foram muito bem usadas
por dominantes políticos. Nós queremos encadear ideias próprias por nossa própria conta e riscos, distinguindo no encadeamento que fizermos as ideias que antecedem e causam as ideias seguintes e nos permitem tirar conclusões verdadeiras. Você confere o seu extrato bancário para ter um resultado falso, mentiroso? É claro que não. Raciocinar é a mesma coisa. Raciocinar é realizar operações inteligentes, como na matemática, buscando respostas exatas, verdadeiras, porque as falsas servem para mentiras. O nosso problema, ou o problema que queremos resolver hoje, é o de saber se fomos alienados da nossa identidade de ser e rejeitamos razões, conclusões verdadeiras. Para encontrar verdades, temos de encadear razões, partindo de uma ideia comprovadamente verdadeira. E essa ideia é que dará início ao encadeamento lógico e como um princípio levará a todas as ideias que delas serão consequentes a verdade. Como se essas ideias consequentes fossem filhotes que trazem no DNA a verdade da ideia mãe. Então, dizem que um problema bem formulado é um problema meio resolvido. Então, formulemos o nosso problema com a pergunta: qual é a coisa mais importante do mundo? Porque da causa gera todas as demais do nosso universo. Num reflexo de memória, alguém já diria: é Deus. Outro, com uma pose de impávido colosso, diria: é a matéria ou a energia primordial. Bom, essas respostas, apesar de opostas, revelam a mesma alienação da razão. E por quê? Porque não derivaram de uma exposição racional nos ou dos respondentes. Pode ser que alguém, antes deles, tenha raciocinado sobre isso, mas eles não, porque responderam rápido e de memória. Assim, geralmente diz que a coisa geradora mais importante do mundo é Deus, deusa, ou vários deuses, quem foi criado numa cultura que reproduz respostas derivadas do princípio básico adotado por doutrina religiosa. A religião fornece a ideia inicial que causa as respostas para perguntas feitas a si mesmo, como: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Tendo deuses, forças, energias genéricas
ou energia, matéria, como ideia matriz, as respostas saem desse princípio e voltam a ele. Mas disso não sabem as pessoas condicionadas ou educadas para a repetição. A ideologia fornece a ideia básica para que a população identifique nela a sua identidade de ser. Vamos entender aí que somos sociais por natureza. Nós queremos ser respeitados pelos amigos, ou melhor, pelos inimigos, e amados pelos parentes e amigos. É por isso, nos unimos a eles para integrar uma torcida de futebol, para integrar um time de futebol, partidos políticos, para irmos às igrejas, a festas, a churrascos, etc. Por isso, desde criança, compartilhamos as ideias dominantes na cultura. Foi assim na Idade Média, quando os homens aprenderam a se reconhecer como filhos de Deus ou almas. Foi assim também depois, na modernidade, quando os indivíduos passaram a serem educados para se identificarem com o corpo material e para dispensar raciocínios sobre esse problema da própria identidade. Não precisa raciocinar. O indivíduo é levado a crer que possui, então, opiniões próprias sobre as coisas, mas como elas são filhas do princípio ideológico dado pela cultura, são comuns e vulgares repetições. Os indivíduos da população informada, muito bem informada das conclusões derivadas do princípio básico, já possuem todo o saber necessário para integrar torcidas de futebol, ir a churrascos e, enfim, participar de conversas e discussões sociais. Então, talvez seja impossível contrariar essa tendência natural de buscar o respeito dos inimigos e o amor dos parentes e amigos, usando opiniões e achos. Mas isso seria também não compartilhar da cultura e das ideias dominantes, fato que levaria a um terrível isolamento e a um desconforto tão grande que pode levar à loucura e até ao suicídio. Conforme observações da psicologia racional, por lei natural, as pessoas buscam mental e fisicamente prazer, conforto e controle nas relações com o mundo exterior. E essa busca é egoísta. Sabe por quê?
porque satisfaz sentimento pessoal, individual, não é? O sujeito sente uma insatisfação e deseja aquilo que pode dar satisfação. As opiniões e os achos dão ao sujeito a agradável satisfação presunçosa de exibir o que crê saber sobre assuntos, mesmo sem nunca ter raciocinado sobre eles. Olha, como exemplo dessa lei, de como funciona, lembre da fome e da sede. A insatisfação que causam produz desejos que obrigam o sujeito a pensar como agir para controlar o próprio corpo, para manipular os meios e instrumentos como dinheiro, pessoas, talheres, copo e etc., para obter o prazer de comer e beber. Agora, compare a sede de se fazer, respeitar e amar com a água que sai da torneira ideológica. Desejar amor, admiração, amizade, respeito, sucesso financeiro ou político, etc., exige empenho mental e físico para controlar ideias, fantasias, situações, coisas, animais e pessoas que de algum modo podem proporcionar prazer. E fracassar nessa busca dá muita insatisfação. Por isso é que todos querem o controle e terminam competindo de modo aberto ou velado para fazer prevalecer nas relações as suas opiniões. As atitudes de dominação controladora surgem e só são menos violentas quando há respeito por uma ordem hierárquica que pode ser legal. Nas relações entre animais sociais, desde os mais insignificantes, como formigas, abelhas, cupins, etc., até os mamíferos superiores, o respeito aos dominantes, respeito entendendo por acatamento, servil, submisso, ocorre também. E o homem é animal mamífero que se sujeita a opiniões de dominantes hierárquicos. Os animais irracionais que alcançam posição dominante na hierarquia do grupo, do bando, são chamados de machos ou de fêmeas alfa. E entre os homens são chamados de papa, senador, governador, presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, filósofo, economista, cientista, etc. Os submissos disputam o grau de dominação que é possível no meio do povo. E é claro que
A dominância sobre povos pode ser conquistada, todo mundo sabe, ser conquistada e mantida pela força bruta. Está aí o exemplo da vizinha Venezuela, onde as Forças Armadas, a Guarda Nacional e milicianos subjugam o povo desarmado. Esse meio de controle pela força bruta é prático e por isso, por ser prático, é usual entre os animais irracionais. Agora, é evidente que entre os homens civilizados, o controle pode resultar do voto democrático sem a dispensa do amestramento ideológico e do uso eventual da força bruta. Puxa, eu não estou sendo cruel. Eu estou colocando fatos que podem ser observados amplamente. Nós, eu e você, definimos a ideologia como o conjunto de ideias disseminadas na cultura e reproduzidas ao menos pela maioria da população. Depois de condicionadas, essas ideias impregnam a consciência pessoal e podem servir para os dominantes manipularem o povo. Foi daí porque, na Idade Média, o sujeito educado numa ideologia religiosa acreditava ser a uma. Foi assim quando as autoridades eclesiásticas gozavam de grande poder político. Hoje, é o materialismo ou o conjunto das ideias geradas com base num princípio material pragmático, prático, que se apresenta nas políticas dominantes. Olha, presta atenção. Nas políticas dominantes do capitalismo e do socialismo, controlando mentes e massas, a cultura materialista eliminou das relações sociais a ética das religiões, a moral, produzindo a exacerbação do egoísmo e do desprezo pela sorte da natureza, dos animais e das outras pessoas. Não há mistério na análise do despautério que faz o idiota se arvorar com o agiota da fé, sendo que no dia a dia a hegemonia no desrespeito, no botar defeito, na crítica gratuita, que é feita sem qualquer cuidado ou jeito. Há uma boa programação instituída para que cada existência seja prostituída de forma corriqueira, ligeira, sem qualquer estribeira, que é para que todos, consumidos pela hipnose alienante, sejam itinerante numa mistura de vozes estridentes, sem direção, sem orientação, sem autogestão. Apenas a obediência ao comboio, omisso e prostrado na sua ilusão de liberdade, mesmo acorrentado. Veja bem, não estou dizendo que a mente alienada da razão por uma ideologia é pouco inteligente. Estou dizendo apenas que, se
a própria identidade de ser ou de si nunca foi encarada como um problema pelo sujeito, então todos os problemas dele já estão solucionados pela educação ideológica que recebeu. Todos sabem que após a Idade Média, a burguesia passou a competir pelo poder político que os nobres e monarcas exerciam com a ideologia da religião cristã. Com a força do dinheiro, a burguesia financiou soldados mercenários e exércitos, incentivou o renascimento cultural na Itália, a reforma religiosa e o protestantismo, patrocinou e elevou a notoriedade de pensadores e artistas para que eles ajudassem a enfraquecer a resistência religiosa. Isso tudo foi associado às revelações de Kepler, de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que prepararam terreno para o Isaac Newton, que com suas 3 leis da mecânica prometia resolver todos os mistérios do universo. A influência do princípio religioso terminou cedendo e o ateísmo materialista vicejou nas teorias dos filósofos e cientistas que ajudaram a burguesia a obter o controle político das nações que surgiram. As ciências particulares se separaram da filosofia e a psicologia, que estudava a alma metafísica, passou a ver no homem apenas um corpo material em movimento. Se alguém ousasse protestar, dizendo, mas e a racionalidade, a razão da alma? Vozes eloquentes, gritando, enfurecidas, o calavam, dizendo, a razão não passa de de um efeito da matéria cerebral em movimento. Sob essa pressão cultural, era forçoso aceitar e reconhecer, então, que a consciência, os pensamentos e sentimentos do materialista são mesmo excrementos do cérebro, assim como as fezes e a urina são excreções do sistema digestivo e urinário. Toda a militância na ideologia materialista levou ao enaltecimento da pragmática utilitária burguesa, industrial e capitalista. O especialista na ciência da matéria educava para que se renegasse a ideia de alma, tornada démodé, fora de moda, porque não era vista. Não mais a razão metafísica, mas sim a ciência dos físicos, que vendo corpos em movimento, ditavam a identidade essencial, não vista
dos homens. Ficou explicado por que, então, o filósofo alemão da modernidade, o Nietzsche, anunciou a morte de Deus. Por quê? E por que os seus adeptos de Nietzsche, os adeptos de Nietzsche, passaram a recitar orgulhosamente: eu, uma consciência unificadora dos sentimentos e pensamentos, não vim de uma matriz inteligente dita divina. Vim de um cérebro como eu vim, fui criado, de um cérebro como não, eu digo como o excremento dos intestinos. Na mesma linha vieram as doutrinas anarquistas e socialistas, na mesma linha materialista. A moda da ideologia materialista pegou forte e o controle político seguia a orientação maquiavélica, principalmente aqui no Brasil, berço esplêndido de políticos corruptos, cínicos e mentirosos, disfarçados de democráticos, sem moral nem respeito ao povo. Hoje, alguns estudiosos ainda teimam em afirmar que somos almas imortais, apesar da onda vociferante que grita: não, somos corpos vazios de alma. Ora, nós, diante de uns falando uma coisa e outros falando o oposto, não embarcamos na dialética das mentiras e lembramos que o mapa nunca é o território. O mapa de um e de outro é desenhado com saber subjetivo do sujeito na tentativa de representar mentalmente a realidade que é objetiva. O homem não conhece a realidade, conhece os modelos matemáticos, químicos, que cria, para guiar o entendimento da realidade. Aquilo que o homem sabe, é o que ele pensa das coisas. Todo o esforço científico se dá nos laboratórios, no sentido de verificar o quanto os modelos são fiéis para a reprodução dos fenômenos naturais e, principalmente, para fornecerem utilidades práticas. Nesse esforço louvável da inteligência racional humana, os modelos físicos, químicos e matemáticos representam a parte material dos fenômenos universais. Não toda a realidade. Muita coisa está fora do mapa. Embora ele seja muito útil. Então, por isso que nós observamos que a questão serei alma
ou um corpo material, ou então só um corpo sem alma, é problema que diz respeito especificamente ao que somos. Portanto, devemos nos observar atentamente para verificar que não somos uma genérica alma metafísica, nem o corpo material que nós vemos diante do espelho. Eu sou um singular e específico eu que pensando e sentindo tenho a consciência de que a imagem do corpo e o espelho estão fora de mim. Não saberia dizer ainda qual a substância desse eu. Se sou uma energia pensante e sentimental, mas uma coisa eu sei, que não sou matéria, e muito menos matéria fecal, que por princípio é definida como coisa que não tem sentimento e não pensa. O autoconhecimento, tão necessário ao aprimoramento espiritual, só é possível quando o foco do homem mudar de padrão e direção. O homem não deve ter medo de conhecer a verdade sobre si, pois esse conhecimento trará luz e a libertação. O caminho traçado para nós desde que nascemos desvia nossos olhares para a superficialidade, consumismo e competição. A alienação e a busca do prazer fazem com que as pessoas ajam como cegas, surdas ou como hipnotizadas, sendo levadas. Da mesma maneira que os ratos da história do flautista de Hamelin. Vamos acordar, pois a hora é esta. A autocrítica é o mal necessário para que o autoconhecimento se concretize. Pode doer como uma injeção, mas a dor passa e o que fica são as benesses do acontecimento raro, dignificante e racional. Não é? Então, sendo assim, não erro ao concluir que sou o eu que sinto e penso ser. Com a certeza que essa experiência me dá, posso afirmar que eu sou um eu e nenhuma coisa diferente de eu. Além disso, verifico não existir nada do mundo mais importante do que eu. Porque se eu não existisse para sentir amor, sucesso, ódio, fracasso, etc., e nem para pensar o universo das coisas, absolutamente nada dessas coisas existiria. Existiria se eu não existisse. Não é óbvio? Você aí, meu amigo, minha amiga, comprova o mesmo em relação ao eu que você é. Você comprova que se não existíssemos, eu aqui, você aí, sentindo, pensando e tomando consciência das coisas, nenhuma existiria, nenhuma coisa
existiria para nós. Sendo assim, eu creio que você concorda que a coisa mais importante do mundo é eu. Você pensa aí, é eu. E ambos estamos certos. Você já constatou isso na operação subjetiva da autoobservação. Mas se quiser provas objetivas de que é um ser que sente e pensa, um eu, experimente verificar se está me ouvindo. Está? E está me vendo? Sim? Então está provado que você é um eu que sente e pensa. É você que sente e pensa, ou é o seu vizinho? Não, é você. Você entendeu as perguntas que fiz? Não foi? Não entendeu? Então, se entendeu, é um eu inteligente, porque entendeu as palavras do idioma relacionadas com os significados e com a lógica racional das questões que fiz. Todos os cientistas, filósofos e pensadores do mundo só podem concordar com a verdade da conclusão a que chegamos. Ninguém pode negar isso. Então, você viu? Se nós somos seres inteligentes, por que devemos depender da inteligência alheia para que nos diga o que somos? Ora, bolas! Olha, finalmente, temos a primeira ideia provada verdadeira, a do eu. E pode ser um princípio bom para nos guiar na conquista de mais entendimentos sobre a realidade. Isso porque, sentindo e pensando, conhecemos o universo das outras coisas existentes além do eu. E geramos todas essas ou outras representações do nosso universo. É claro, eu concordo com você. Você pode crer que estamos errados nesse raciocínio por crer em coisa diversa. E assim pensando, confirma a nossa verdade, pois é você que produz todo o universo de um crente. E o pior é que, negando a verdade da nossa conclusão, você nega a própria identidade e realidade de ser, pagando o alto preço da alienação da razão. Olha que legal! Então, se você raciocinou comigo, agora sabe que a coisa mais importante do mundo é eu. Você diz aí, é eu. Eu digo, é verdade, porque concordamos em princípio. No próximo programa, iremos um pouco mais para frente. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Levar a boa nova nos põe à prova. Significa postura nova. Saber acolher sem escolher. Saber respeitar todo ser. Saber amar é um aprender. Sublimar o sentir começa por admitir que não podemos nos omitir diante do outro.
Não falemos de ser filantropo, isto é discurso. Falemos em dar à vida outro curso. O mensageiro que procura Garcia não se desvia. Enfrenta céu e terra, enfrenta a guerra, interna e externa, e não hiberna, não se fecha, pois é a flecha que busca o alvo. Levemos a boa nova.